Acho que a gente começou a entender um pouco mais o que é urbanismo, mas a gente ainda tá com uma ideia um pouco vaga, assim, né? Tipo, é deixar a cidade mais agradável. Quando a gente começa a falar na prática mesmo, né? Um cara que é responsável por projetar urbanisticamente alguma coisa. O que ele pensa, né? O que ele leva em conta? Que elementos ele analisa? E aí o que ele faz, de fato, né? Então, um exemplo é o planejamento urbano. Então, o planejamento urbano ele é dos mais gerais, ele está olhando com mais distanciamento assim, a cidade. Então, o planejamento ele pode ditar, direcionar, inclusive, vetores de crescimento da cidade. Então, dando um exemplo novamente de São Paulo, a gente tem esses bairros dormitórios, isso acho que é comum em várias localidades. E, além de bairros, a gente tem cidades inteiras né, com essa característica aqui nos arredores, né, na Grande São Paulo. São bairros mais afastados da região central, só para ilustrar, né? Que na verdade as pessoas se deslocam, né? São grandes bairros para moradia, mas não tem grande oferta de trabalho nesses bairros. O que acontece? A cidade ela começa a ter muito deslocamento desnecessário. As linhas de metrô, ônibus vivem sempre superlotadas porque a gente tem esse tipo de estruturação na cidade. É o que a gente chama de movimento pendular. Né? A pessoa cedinho acorda bem cedinho, vai para o bairro onde tem trabalho, né? Ou para a cidade onde tem trabalho, e no fim da tarde faz o movimento contrário, né? Volta para o seu bairro onde tem a moradia. E isso o planejamento urbano dá conta de dar uma mexida, né, de dar uma equilibrada. Eu lembro que eu morava a uma estação da Praça da Sé. E quando eu ia pegar o metrô para ir para a escola, né, ou para ir trabalhar, eu lembro que era muito cheio, né, o vagão que chegava da Zona Leste ali, numa estação antes dessa estação que é a estação central aí de São Paulo. E eu observando, né, antes de fazer a faculdade mesmo, eu olhava o trem do lado oposto, que ia no sentido contrário, ele estava sempre vazio. Né, uma coisa, não faz muito sentido, né? De manhã todo mundo vem, à tarde todo mundo volta, esse inferno e tal. O trem do outro lado vem tão vazio que dá a impressão que o cara projetou pra ser assim, né? Vou fazer assim pro cara lá na outra plataforma ver esse trem vazio e ficar com raiva. E é o tipo de coisa que, mesmo que você invista muito em bons trens, né, em muita quantidade de ônibus, o jeito mais inteligente de corrigir isso é tornar a cidade mais equilibrada. O que seria isso? Você fazer com que a cidade tenha oferta de emprego equilibrada pelos bairros e oferta de moradia também equilibrada. Não necessariamente o sujeito que mora na Zona Leste vai ser obrigado a trabalhar na Zona Leste, o que mora na Zona Oeste, obrigado a trabalhar. Mas se você tiver isso mais equilibrado, você minimiza esses deslocamentos e equilibra ele ao longo do dia. Então, você vai ter gente de manhãzinha indo do centro trabalhar na Zona Leste e vice-versa. Então, você otimiza essas vias de transporte. Né? O urbanismo, o planejamento urbano consegue fazer isso. Né? Como ele consegue fazer isso? Induzindo, né? Ele consegue encorajar com que uma empresa né, tenha alguma regra né, de uso do solo para se instalar num bairro que tem carência desse tipo de empresa e moradia e vice-versa, assim por diante. Então, meio que a gente fala em incentivar, mas é quase que você forçar a instalação de edifícios que gerem emprego, por exemplo, em bairros que não têm oferta, né? E residências, sobretudo as mais populares. Né? Residências populares em bairros que têm oferta de emprego, que geram né, essa gama de atividades. Isso otimiza abruptamente, inclusive, o sistema de transporte. Então, olha lá como o planejamento urbano, que é uma disciplina aí dentro do urbanismo, consegue atuar diretamente aí na dinâmica da cidade.